Boa noite, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça nos nossos corações. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Zacarias, capítulo 5. E hoje vamos prosseguir com a exposição deste livro. Um livro com mensagens profundas, importantes para aquele público que recebeu primariamente a mensagem, mas tão importante quanto para nós hoje essa mensagem, porque ela fala também aos nossos dias e fala aos nossos corações. Embora seja um livro com mensagens profundas, é um livro desafiador, né? Porque fazer o estudo, a observação, a interpretação dessas visões realmente não é uma tarefa fácil, né? Requer a iluminação do Espírito Santo para esse fim. Então vamos prosseguir neste livro, que logo começa com 8 visões, e nós já vimos 6 delas, e hoje nós vamos ver a 7ª visão, que está no capítulo 5, versículo 5, até o verso 11, até o final do capítulo 5. Dê uma olhada à sua volta aí, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua. Zacarias capítulo 5, verso 5 até o verso 11. Amém? Então diz assim: Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei: o que era aquilo? E ele me respondeu: é uma vasilha, algumas traduções aí, uma éfa, ou um cesto, né? E disse mais: aí está o quê? O pecado, a maldade, de quem? De todo o povo desta terra, né? De toda a nação, de todo o povo desta terra. Então, a tampa de chumbo foi retirada. E dentro da vasilha estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo, ergui os olhos e vi chegando à minha frente 2 mulheres, com asas como de cegonha. E o vento impeliu as suas asas, e elas ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: para onde estão levando a vasilha, ou o cesto? E ele respondeu: para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá, em seu pedestal. Amém? Queridos, como eu falei, esse texto é um texto tanto quanto difícil de ser analisado. Mas não é impossível, né? Porque requer uma observação minuciosa do seu contexto, da maneira, da circunstância em que o profeta ele profetizou. Nós já vimos que o profeta Zacarias, ele escreve esse livro aqui num contexto em que a nação de Judá havia saído do cativeiro da Babilônia durante 70 anos que ali havia ficado e regressado para Jerusalém. Então, a Babilônia havia ficado para trás. E toda aquela experiência amarga e triste, angustiante
que o povo havia experimentado por causa dos seus pecados, havia sido deixado para trás. Fazia parte agora de uma parte passada da sua história. E o momento agora que o povo está vivendo aqui, nesse contexto, é um novo momento, é um momento de reconstrução da cidade, um momento de reconstrução do templo de Deus, é um momento de prezar, acima de tudo, pela restauração da presença de Deus que havia sido retirada deles por causa da idolatria, dos pecados que eles haviam cometido. Então, o povo que viveu esse tempo de regresso do cativeiro para Jerusalém, diante da missão que haviam recebido de reconstruir o templo, eles tiveram muitos obstáculos, muitos desafios. A oposição daqueles que ali estavam, samaritanos, os embargos governamentais, do imperador, que impediram que eles avançassem com a construção, a dificuldade dos recursos, os problemas, a própria acomodação do povo, a falta de perspectiva com aquilo que eles encontraram ali. Imagine você sair da Babilônia depois de 70 anos, uma geração inteira ter vivido ali, construído a sua vida ali, progredido, e depois abandonado tudo aquilo para chegar numa terra arrasada, onde só havia escombros, só havia destruição, sem nenhum horizonte, nenhuma perspectiva que pudesse trazer ânimo a eles. Então, quando logo eles encontraram esses obstáculos, esses desafios para a restauração do templo, logo eles deixaram essa tarefa que era altamente prioritária de lado, e eles foram então cuidar das suas próprias vidas. E aí passaram-se 16 anos. Deus levanta os 2 profetas que profetizaram juntos, Ageu e Zacarias, para falar ao povo nessa circunstância. Ora, passaram-se 16 anos. Os obstáculos e desafios que eles tinham lá no começo, muitos deles já não existiam mais. Mas naquele presente momento, depois de 16 anos de abandono da construção do templo, eles simplesmente se acomodaram. Passaram então a se preocupar em cuidar das suas próprias vidinhas, O texto diz, lá em Ageu, é tempo, porventura, de trabalhar em casas de fino acabamento, enquanto o meu templo está sendo deixado de lado em escombros e ruínas? Então, o povo foi chamado a atenção, como um alerta, para que eles pudessem realmente despertar e perceber a loucura que eles estavam cometendo de novo, porque se foi por ter deixado Deus em segundo plano para cuidar de suas próprias vidas e até dos seus próprios ídolos, que os levaram à Babilônia, naquele momento eles estavam incorrendo novamente no mesmo erro, colocando a obra de Deus em segundo plano e erguendo novos ídolos nas suas vidas. Talvez não fossem os mesmos ídolos que os levaram para a Babilônia. Talvez agora fosse aquela casa, aquela mansão, os negócios, a economia, o dinheiro, as perspectivas de um futuro mais rico, mais próspero. Talvez esses fossem os novos ídolos que estivessem surgindo e sendo erguidos no coração deles. O que nós percebemos, queridos, é que ao Deus levantar o profeta Zacarias e o profeta Ageu para profetizar ao povo, é que, embora esse povo tivesse passado 70 anos no cativeiro e recebido a liberdade para voltar a Jerusalém, isto não era sinal de que o povo havia aprendido a lição. Embora eles tivessem sofrido muito durante 70 anos, parecem que ainda estavam com problemas sérios em relação a entender qual era a vontade de Deus para suas vidas, mas principalmente, além de não entender qual era a vontade de Deus, é a disposição em obedecer fielmente a palavra de Deus. Era isso que lhes faltava. Mas à medida que Deus usava a vida dos seus profetas para ministrar a mensagem a esse povo, muita coisa que estava encoberta por baixo dos panos passou a ser revelado. Seria mais ou menos
depois de 16 anos, o profeta Zacarias e Ageu chegassem em Jerusalém ali, encontrassem aquele povo cuidando das suas próprias vidas, seus próprios interesses, de maneira egoísta, né? Suas próprias ambições, deixando o templo de Deus lá em ruínas, né? É como se esses profetas, através da sua pregação, através da sua mensagem, eles resolvessem chegar, sabe aquele pano enorme que encobre aquela bagunça que fica por baixo, que você não quer que as pessoas vejam, aí você joga um pano por cima assim para encobrir, né? Eles chegam lá e removem aquele pano e sacodem aquilo, e tudo que é sujo, tudo que é impuro, tudo aquilo que está bagunçado, fora do seu devido lugar, é trazido à tona diante dos olhos da nação. Essa foi a tarefa que os profetas tiveram, de realmente fazer esse povo acordar, cair em si e perceber qual é o caminho em que eles estavam entrando, um caminho de regresso, né? Não de progresso. Quando a gente pensa na nossa vida espiritual e quando a gente pensa de onde foi que Deus nos tirou e para onde Ele nos levou, o que a gente planeja, o que a gente deseja, anseia para a nossa vida espiritual? Não é que a gente progrida, que a gente avance, que a gente se torne melhores nos nossos relacionamentos com Deus, com a igreja, com a família, que haja um avanço, uma progressão e não uma regressão. Mas quando nós olhamos para a nação de Judá, o povo em Jerusalém, ao invés de, depois do cativeiro, eles progredirem, eles estavam incorrendo novamente um caminho de volta. É como se numa alta estrada eles tivessem pegado um retorno para voltar para a Babilônia, sem que eles percebessem. Mas graças a Deus, que enviou as placas certas, né, para alertá-los de que eles estavam saindo do caminho do progresso e fazendo um caminho retorno, de regresso à Babilônia, para que eles pudessem se despertar. E no primeiro retorno de volta para Jerusalém, eles pudessem tomar o caminho certo mais uma vez, né? Quais foram essas placas que Deus colocou no caminho do povo para que eles percebessem que eles estavam no caminho errado, que eles estavam regredindo para a Babilônia? O profeta Zacarias, de modo muito especial, é usado por Deus para transmitir visões. E essas visões, elas tiveram um papel muito importante na sua pregação, porque embora o profeta Zacarias reconhecesse sua incompreensão, sua incapacidade de compreender essas mensagens por si só, e ele sempre demonstra a sua dependência do Senhor para esclarecer essas visões, essa mensagem ao seu coração, né? Ou seja, essas visões não são fruto da cabeça do profeta, né? Não são coisas que vieram da imaginação dele, não. São visões trazidas por Deus a ele e que diante delas o próprio profeta Zacarias teve a dificuldade de ter um entendimento do que realmente significava. Ora, se o profeta Zacarias precisou de uma iluminação do próprio Deus para entender o significado dessas visões, o que dirá nós então, né? Então, o profeta Zacarias transmite uma mensagem direta e que é dividida por meio de 8 visões. Nós já vimos 6 destas 8 visões. Eu quero recapitular aqui com os irmãos rapidamente, para pegarmos o fio da meada, né? A primeira visão, Deus promete para o povo uma restauração plena da cidade santa, da cidade de Jerusalém. Na segunda visão, o Senhor Deus haveria de destronar todos os poderes da terra, especialmente aqueles impérios que haviam dispersado o povo. E lá na visão ele vai falar sobre 4 chifres, né, que simbolizam o poder, mas ele fala que esses poderes serão destronados, serão destruídos por meio dos seus artífices, né? Estes haveriam de entrar em cena para, usados por Deus, destronar esses poderes. E isso traria esperança ao povo. Na terceira visão, Deus seria a proteção do seu povo. Ou seja,
Eles não precisariam se preocupar em pegar aquela corda de medir, né, e tirar medidas dos muros da cidade para reconstruir, porque a cidade de Deus ela não seria limitada mais geograficamente. A cidade de Deus ela seria um lugar propício para todas as nações habitarem juntos como um povo só, e Deus seria esse muro de fogo. Deus seria essa proteção que o povo precisaria. O que bastaria para eles era simplesmente confiar e descansar nos cuidados de Deus, na proteção deles. Na quarta visão, a liderança espiritual, aquela responsável por mediar o povo entre Deus e eles, aqui na figura de Josué, carecia de ser purificada e redimida dos seus pecados. Os sacerdotes, eles estavam ministrando diante de Deus com as suas vestes impuras. Os sacrifícios que eram levados à presença de Deus já eram levados contaminados. Por essa razão, nessa quarta visão, Josué é apresentado diante de Deus como uma figura, um representante de toda a liderança espiritual do povo. E para a preocupação e o desespero de Josué nesta visão, quem que ele contava ali naquela visão? A figura do acusador, que estava ali para colocar diante do juiz, do justo juiz, todos os pecados e a maldade que ele carregava. Mas os esforços, as investidas deste acusador foram inúteis, porque a graça de Deus foi abundante e a misericórdia de Deus ela é infinita, e ela se manifestou sobre a vida de Josué, que foi purificado do seu pecado. Suas vestes sujas foram removidas, novas vestes limpas, purificadas, foram colocadas no lugar. O turbante, que era símbolo da sua autoridade para a sua pregação, que havia sido manchado e sujo, foi trocado por um novo turbante limpo, onde isso representa que a sua autoridade ela foi restituída. E agora Josué estaria preparado para exercer o seu ofício agora, totalmente limpo, purificado, transformado pela graça de Deus. Na quinta visão, Deus vai falar ao povo agora, mas de uma maneira mais específica, na figura do seu líder governamental, Zorobabel, ungido do Senhor. Muito obrigado, minha irmã. O ungido do Senhor. E naquela quinta visão, Deus vai dizer que não é pela força do seu braço, ou por violência, por força ou violência, mas é na força do Espírito de Deus que ele haveria de conduzir a nação. Conduzir a nação aonde? Dentro dos propósitos de Deus, dentro do caminho da vontade de Deus, da missão que Deus os confiou. Zorobabel, como líder, como rei, tinha a responsabilidade de reinar e governar à frente do povo, conduzindo a nação dentro do caminho de Deus, da lei do Senhor, e não para longe. E ele faria isso não pela sua própria força, não por imposição ou por violência, mas ele faria isso na força do Espírito de Deus. E a luz do Senhor, representada ali pelas lâmpadas, 7 lâmpadas, naquele candelabro, que ali era apresentado na quinta visão. As lâmpadas eram a luz que emanava do próprio Deus, os olhos de Deus que estavam voltados para ele e conduzia eles por esse caminho. Na sexta visão, Deus anuncia de maneira clara e visível, através de uma faixa enorme, de um outdoor voante, um pergaminho desenrolado diante dos olhos deles. Ali a palavra de advertência contra o pecado do povo foi exposto aos olhos de todos na terra. E essa palavra mostra, essa visão, ela mostra a importância que a palavra de Deus precisa ter diante dos olhos de todos, ou seja, é para as palavras de Deus que os nossos olhos devem se voltar sempre. E devemos levar em alta consideração as advertências que esta palavra ela dá, porque ela denuncia o estado mau do coração, a nossa necessidade
de arrependimento, de abandonar o pecado, de nos voltarmos para Ele. E embora aquela faixa enorme, que possuía uma medida específica, 9 por 4,5, embora aquela mensagem de advertência ela fosse visível a todo olho que ali estivesse para contemplar aquela mensagem, haveriam corações impenitentes, corações obstinados, que se recusariam a se converter e se arrepender dos seus caminhos, dos seus pecados. E naquela sexta visão, o texto vai dizer no final que a maldição do Senhor, que é consequência da desobediência, da rebeldia daqueles que se recusam em se arrepender, haveria de entrar de casa em casa e consumir todos aqueles que estivessem com seus corações endurecidos. Agora, nós vamos entrar na sétima visão. E a sétima visão, ela vai dar essa sequência à sexta, não só por uma questão de ordem numérica, mas porque a mensagem da sétima visão está também ligada à mensagem da sexta visão. Nesta sétima visão, algo bastante interessante surge diante dos olhos do profeta Zacarias. Versos 5 e 6 vai dizer assim: em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olha o que vem surgindo. Dá para imaginar? O profeta Zacarias, com ele um anjo, e o anjo aponta para ele no horizonte e diz: veja só o que vem surgindo ali à sua frente. E ele olha e avista um cesto, uma efa. A minha tradução aqui, a NVI, traduz como uma vasilha, mas a tradução mais correta é um cesto, um barril, uma efa. A palavra efa, ela é uma palavra de origem hebraica que representava esse cesto que era utilizado para guardar, armazenar na despensa grãos, trigo, cevada. Então, esse cesto, que possuía em torno de 15 a 18 litros de capacidade, era utilizado para armazenar grãos na despensa, certo? Porém, aqui a efa também, ela em outros momentos, nós vamos ver até no Novo Testamento, é utilizada até como unidade de medida, uma efa, 2 efas, 3 efas, uma efa de trigo, 5 efas de cevada, É como se a gente utilizasse a saca do café como unidade de medida, 2 sacas de café. 2 sacas de café vai dar quantos quilos? 60 quilos. Então, uma saca é 30, 2 sacas vai dar 60? Uma saca é 60. Então, 2 sacas vai dar 120. Então, mais ou menos assim, se a gente utilizasse a saca do café como uma unidade de medida. Então, a efa era a mesma coisa. A efa era um cesto que cabia 15 a 18 litros. Então, uma efa tinha esse volume, e poderia ser utilizado assim também. Só que, embora isso soasse bastante familiar ao profeta Zacarias, essa palavra, efa ou cesto, embora soasse bastante familiar para ele, algo de estranho acontece nessa visão. Primeiro, pela maneira como esse cesto ele se apresenta na visão. O texto vai prosseguir dizendo assim: perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: uma efa ou um cesto. E ele disse mais: aí está o pecado de todo o povo desta terra. Tem alguma tradução diferente para essa resposta que o anjo deu? Diga aí, Giz. É a iniquidade de toda a terra. Então, gostei dessa, viu, Val? A tradução melhor aqui no original, no hebraico, é a aparência ou a semelhança desta. É como se naquela visão o profeta Zacarias buscasse entender o que era aquele cesto. E o anjo explicasse para Zacarias que aquele cesto era a composição de toda a iniquidade, de todo o pecado da terra. Então, é como se dentro do cesto fosse colocado toda a iniquidade, toda a perversidade. A aparência daquele cesto era para representar a iniquidade e o pecado de toda a terra.
O cesto, isso, é como se o cesto, ele realmente, é como se os pecados de toda a terra tivessem a aparência daquele cesto. É como se ele usasse aquele cesto como uma figura de comparação. É como ele dissesse, olha, nós vamos pegar todos os pecados de toda a terra e vamos representá-los na figura desse cesto. Ok? Então ele tem essa aparência. E ele vai trazer esse cesto, que representa os pecados de toda a terra. Não é que só contém os pecados, mas que é a representação dos pecados de toda a terra. Ok? É a aparência, a semelhança desse cesto. Então, esse cesto que representa os pecados de todo o povo da terra, ele ainda, a estranheza no olhar do profeta ainda continua no verso 7, porque ele vai dizer assim, então a tampa de chumbo foi retirada. Ora, um cesto, usado para armazenar grãos, né? Possuía uma tampa pesada de chumbo ainda sobre ele, e ficaria um tanto quanto estranho, né, para o profeta. Nenhuma dona de casa que teria, né, na sua despensa lá as efas, né, para armazenar os grãos na despensa, colocaria uma tampa de chumbo pesada sobre eles, né? Mas ao remover essa tampa pesada de chumbo, o que havia dentro então desse cesto? Ali havia sentada uma mulher. Existem muitos intérpretes, muitos tradutores da Bíblia que debatem e discutem, falando a respeito do uso da mulher aqui nesta visão, para representar algo ruim, algo negativo. Porque no verso 8 ele vai dizer, esta é a perversidade, dizendo que aquela mulher que estava sentada dentro do cesto, que representa toda a iniquidade do mundo, da terra, havia ali sentado uma mulher. E muitos intérpretes, com aquela questão do politicamente correto, né, com medo de fazer um uso inadequado ou inapropriado, né, do gênero feminino para designar algo negativo, algo ruim, eles vão dizer, não, mas usa-se mulher aqui, mas poderia ser qualquer um, poderia ser eu, poderia ser você, poderia ser um homem, mas o texto é bem claro. E embora a Bíblia, em muitos momentos, vai utilizar a figura da mulher como algo negativo, ela também vai usar a figura da mulher como coisas preciosas, coisas maravilhosas, coisas positivas. Apocalipse vai falar sobre a grande prostituta, ou a grande meretriz, né? Mas também, em outros momentos, a Bíblia vai se referir à mulher como a noiva do Cordeiro. Então, a mulher, ela, de uma forma ou de outra, seja de forma negativa ou de forma positiva, ela é muitas vezes usada nas visões, nas ilustrações, no simbolismo bíblico, para reforçar aquilo que ela tem de mais valioso. E o que é? A sua beleza, a sua aparência bela. O que nós entendemos aqui sobre esta mulher que está sentada dentro do cesto? O cesto representa toda a iniquidade desta terra. E por que uma mulher dentro desse cesto? Porque muitas vezes a iniquidade, ela é apresentada diante dos nossos olhos como algo belo, algo que é capaz de seduzir, de enganar, como uma meretriz ou uma prostituta, que se apresenta com a sua beleza, com a sua formosura, né? Então esta é a figura que está sendo apresentada diante do profeta. O que isso tem a ver com o contexto da nação de Judá? Embora o povo de Judá tivesse regressado do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, por causa da sua idolatria e do seu pecado, eles estavam em Jerusalém ali, mas a presença de Deus e o relacionamento íntimo com o Senhor, o culto sincero, verdadeiro, ele ainda não havia sido plenamente restaurado. E foi para isso que o profeta foi levantado, para que através da sua mensagem, das suas visões, o povo pudesse de fato
confessar os seus pecados, pudesse realmente abrir o seu coração e colocar para fora com clareza, com sinceridade, com transparência, tudo aquilo que estava ocultado dentro deles. Por muitas vezes, né, as pessoas naquela época guardavam não somente trigo e cevada na despensa dentro das éfas, mas às vezes era até utilizada para esconder coisas, para guardar coisas em que eles não quisessem que outros soubessem onde está. Então eles guardavam e escondiam dentro desses cestos. No meio do trigo, é como se você tivesse um dinheirinho ali que você não quisesse que ninguém saiba que você tem. Você vai lá na despensa, abre o seu pote de arroz lá e enfia o dinheiro, enterra dentro do pote de arroz e tampa ali e coloca lá dentro da despensa. O que essa visão ela apresenta para nós, queridos, é que o povo estava armazenando no seu meio, no seu seio, pecados ocultos, e achavam que não havia problema algum, que ninguém ia descobrir, mas tudo isso estava sendo trazido à tona na visão de Zacarias. O povo estava vivendo um pecado grave, e este pecado estava sendo trazido à tona por Deus nessa visão, dizendo que não adiantaria este povo ficar nesse caminho de restauração da presença de Deus, mas guardando no seu coração ainda pecados ocultos. Em outras palavras, o que o profeta ia transmitir ao povo é: olha, não pensem que vocês saíram da Babilônia e que agora estão em Jerusalém, e que vocês vão trabalhar na reconstrução do templo, que vocês vão oferecer sacrifícios a Deus, que vocês vão oferecer culto ao Senhor, e que vocês poderão continuar vivendo este pecado oculto dentro de vocês e que vai ficar tudo bem. Não. A restauração da presença de Deus, ela passa primeiramente por um expurgo de toda contaminação, de toda sujeira, de toda impureza que está dentro de nós. Uma conversão genuína, uma transformação genuína de vida, ela não é só de aparência, como o sacerdote Josué, que carregava suas vestes sujas, teve de ser purificado, teve de ter as suas vestes removidas. Todo o povo teve de ser alertado, advertido com a grande faixa do pergaminho desenrolado, anunciando que havia pecados ainda sendo praticados no meio deles, e que aqueles corações impenitentes, aqueles corações obstinados, sofreriam as maldições, a consequência da sua desobediência, e seriam consumidos de casa em casa. O processo da restauração de vida, o processo da transformação dos nossos corações, da restauração da presença de Deus no meio do povo, deveria passar por esse processo do expurgo, de trazer à tona, desse cesto que está tampado com uma tampa de chumbo, ser tirada a tampa e aquilo ser trazido à tona aos olhos deles. Dá para imaginar a vergonha, o constrangimento? Quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes vivem uma vida cristã de fachada? Quantas pessoas que vivem, que dão a paz do Senhor para o irmão, que carregam a Bíblia debaixo do braço, que vão na igreja, que na hora do louvor erguem a mão, louvam o Senhor? Quantas pessoas que se dão o seu dízimo, se envolvem com os trabalhos da igreja, mas carregam no seu íntimo pecados ocultos, pecados não confessados, não abandonados, chamados pecados de estimação. Guardam isso no seu interior. Agora, imagine isso sendo trazido à tona. O constrangimento, a vergonha, a dor disso ser trazido à tona. Irmãos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, que não há pecado que esteja oculto, que não seja revelado um dia. Não existe, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender, a igreja
é de Deus. A igreja é do nosso Senhor Jesus Cristo. A noiva é do Cordeiro. Como João Batista disse, o amigo do noivo, ele não seduz a noiva. Ele apenas conduz e apresenta ela para o seu amigo. E nisso está o seu prazer. Porque a noiva pertence ao noivo. Aí em João capítulo 3, ele vai dizer isso. Então, meus irmãos, nós não devemos nos preocupar em sermos Ghostbusters, né? Os caçadores de fantasmas, caçadores de pecado oculto na igreja, andarmos com arma na mão, procurando pecados ocultos na vida das pessoas. Não precisa preocupar, porque a igreja é de Deus, o corpo espiritual pertence ao Senhor. E se existem problemas, se existem pecados, se existem situações a serem corrigidas, a serem transformadas, Deus se encarregará de fazer isso. O povo aqui estava regressando do cativeiro para Jerusalém. O processo da restauração de Deus no meio deles estava acontecendo. Deus estava se encarregando de fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Quem é o único capaz de sondar os nossos corações? Quem é o único capaz de conhecer o nosso íntimo? Por vezes, nós não conseguimos expressar às pessoas aquilo que só Deus sabe, porque Ele é o único capaz de conhecer o nosso íntimo. E ainda que muitas vezes pessoas possam estar sorrindo para você, te cumprimentando com a paz do Senhor, por dentro ela tem sofrido amargamente por estar guardando dentro de si algo que ela não tem a coragem de se abrir e contar. É por essa razão que nós somos chamados por Deus, através da sua palavra, em muitos momentos, a confessar os nossos pecados, humildemente, a nos abrirmos diante dos nossos irmãos. Tiago vai nos ensinar a confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados, restaurados. Mas se há um coração obstinado ainda, um coração impenitente, um coração que insiste em querer viver uma vida de fachada, guardando pecados ocultos, esta pessoa ela precisa saber que um dia tudo será trazido à tona. Tudo será trazido à tona. E Deus faz isso muitas vezes ao longo da nossa vida, não necessariamente no último dia, porque isso é evidente. No último dia tudo será trazido à tona, sim. Mas eu me refiro ao longo da nossa vida. Deus, por sua misericórdia, Ele faz isso, ainda que seja constrangedor para essa pessoa, mas Deus faz isso porque Ele ama, e Ele anseia que esta pessoa ela seja confrontada no seu pecado, e ela possa ter a chance de reconhecer a tolice que é ficar guardando o pecado oculto dentro do seu coração. Fazer com que essa pessoa reconheça que, poxa, quão tolo, insensato eu fui de ficar guardando esse pecado no meu interior. Agora Deus trouxe isso à tona aos olhos de todos. E eu estou constrangido, envergonhado, porque eu já não fiz isso antes. Porque eu já não abri meu coração antes para os meus irmãos e não reconheci as minhas fraquezas, as minhas limitações. Porque eu já não clamei aos meus irmãos que se unam a mim em oração, que intercedam pela minha vida, que me ajude nessa minha fraqueza, nessa minha luta. Aquele processo de restauração em que o povo passava ali em Jerusalém, carecia que tudo fosse colocado em panos limpos, né? Ou em pratos limpos, né? Tudo fosse realmente trazido à tona. Que nenhum resquício, nenhuma raiz. Você já arrancou toco na roça, Michel? Toco que está enterrado há anos ali, a árvore já morreu há muito tempo, e fica aquele pedaço de tronco enfiado lá com aquela raiz lá no fundo. Muitas vezes a gente tem que cavar o entorno, né? Para poder descobrir até onde essa raiz ela se estende, para poder conseguir arrancar tudo. Uma vez eu fui na casa de um amigo meu que ele estava arrancando um pé de manga. Mas a raiz era tão profunda que quando eu cheguei na casa dele e eu olhei, eu vi aquele buraco enorme, eu só vi o topo da cabeça dele assim e aquele machado passando assim, ó. Ele já estava
quase que chegando. Eu falei, meu amigo, você bater mais um pouquinho, você chega na China. Tão fundo que está, para conseguir arrancar aquilo. E a verdade, meus queridos, que quando nós saímos da Babilônia, de onde Deus nos tirou, porque nós saímos da Babilônia, Deus nos tirou da Babilônia, e está nos levando em direção à Nova Jerusalém. E nesse processo, toda raiz de pecado precisa ser arrancada dentro de nós. Tudo precisa ser trazido, expurgado para fora, como uma espinha, que precisa ser exprimida para aquele pus que está por baixo da pele, ele seja botado para fora. Olha só, o texto ele prossegue dizendo, no verso 7 diz que a tampa de chumbo foi retirada. Dentro da vasilha estava aquela mulher. E aquela mulher era representada, era uma representação de toda perversidade. Alguma tradução diferente para perversidade? Verso 8. Iniquidade, né? Impiedade. Isso. E aí o que ele fez? A partir do verso 8. A empurrou para dentro da vasilha, fechou de novo com a tampa de chumbo. E aí o verso 9 vai dizer assim, de novo, ergui os olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres. Mas essas mulheres não eram como aquela mulher que estava no cesto. Eram 2 mulheres diferentes daquela mulher que estava no cesto. Essas mulheres, elas tinham asas como de cegonha. E elas não voavam por conta própria. O que fez elas voarem? O vento impeliu suas asas. E ao elas voarem sobre a força desse vento que sobreveio sobre as suas asas e as impeliu, elas ergueram aquela vasilha entre o céu e a terra. E aí o que o texto vai prosseguir no verso 10? Perguntei ao anjo, para onde elas estão levando o cesto? O cesto da iniquidade que havia sido trazido à tona, que continha aquela perversidade, aquela impiedade contida ali, representada por aquela mulher. Para onde elas estão levando esse cesto? Olha o que ele respondeu no verso 11. Para onde? Para a Babilônia, onde vão ali construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Ora, mas a Babilônia, ela havia ficado para trás. O povo já havia saído da Babilônia e ido em direção a Jerusalém. Mas aquele cesto que estava ali, no meio deles, no meio do povo, representando o pecado, a iniquidade daquela terra, foi removido e foi levado para onde não deveria ter saído. Em outras palavras, queridos, assim como o povo hebreu saiu do Egito, mas no deserto, nós notamos que o Egito não havia saído do coração deles. Aquele povo havia saído da Babilônia, mas havia trazido da Babilônia muito daquilo que eles herdaram ali. Muitos saem do mundo, vêm para a igreja, mas muito do mundo ainda está aqui dentro, no coração deles. E se nós queremos ter um relacionamento íntimo com Deus, ter uma relação restaurada com o Senhor, uma vida plena com o nosso Pai Celestial, isso passa por um processo de expurgo desse pecado. Todo pecado que está no nosso interior é trazido para fora, trazido à tona. Toda raiz profunda de pecado no nosso coração é arrancada. E o Senhor remove isso e leva para longe, lá para o lugar onde não deveria ter saído, para a Babilônia. Isso traz um princípio muito claro para nós, de que, primeiro, Deus é um Deus de abundante graça e de infinita misericórdia. Porque embora nós tenhamos saído da Babilônia, mas ainda carreguemos dentro de nós os nossos pecados, Deus ele não fará que nós cheguemos à Nova Jerusalém sem antes remover de nós toda raiz de pecado,
toda iniquidade, toda impureza, toda maldade. Deus há de remover tudo isso. A noiva do Cordeiro, ela será purificada, será transformada para o encontro com o noivo. A noiva não vai chegar nas bodas suja, imunda, totalmente inadequada para a festa, não. Ela será limpa, purificada, transformada. Ela se encontrará bela e adornada, preparada para esse encontro especial com o noivo, para as bodas. É por isso que todo pecado precisa ser abandonado. Toda maldade, todo pecado precisa ser deixado. Deus, ele promete ao povo a restauração plena de Jerusalém. Deus promete fazer tudo o que está além do nosso alcance para o nosso próprio bem. Lembram das primeiras visões? Ele prometeu destronar os poderes da terra. Ele prometeu a restauração plena de Jerusalém. Ele purificou o sacerdote. Ele ungiu o rei, e é na força do Espírito de Deus que ele governa e reina. Ele traz a sua palavra de maneira clara e visível para advertir o povo quanto aos seus pecados. Ele pune os corações obstinados e impenitentes que insistem em viver no pecado. E ele não deixará o seu povo abrigar em seu coração pecados ocultos. Ele há de purificar e restaurar, trazer à tona, expurgar esse pecado para fora, remover este pecado para levá-lo de volta para o lugar onde não deveria ter saído. Por fim, nós aprendemos que é no Senhor que nós encontramos a esperança da nossa completa redenção. Somente no Senhor que nós encontramos a esperança de termos nossos pecados perdoados, de sermos completamente libertos, transformados de toda algema, de toda escravidão do pecado. O povo havia saído do cativeiro, mas ainda estava algemado aos pecados. E estes precisavam ser libertos, transformados, abandonados, para que eles pudessem deixar tudo isso para fora e se encontrarem então prontos, preparados para um relacionamento íntimo com o Senhor. Queridos, que essas verdades sejam verdadeiramente aplicadas ao nosso coração. Que nós possamos encontrar no nosso meio uma igreja limpa, purificada, transformada pelo precioso sangue de Jesus. Que nós possamos encontrar cristãos que definitivamente decidam abandonar o pecado de uma vez por todas. Que não insistam em carregar e abrigar em seu peito um fardo tão pesado. Dá para imaginar o trabalho que isso é? Ter que esconder pecados ocultos, sabendo que, embora as pessoas não vejam e eu consiga enganá-las, existe alguém que eu não consigo enganar e nem esconder nada, que é o próprio Deus. Aquele que vai dizer no capítulo 4, no final do verso 10, ele vai dizer: então ele disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra. As 7 lâmpadas do candelabro são os olhos do Senhor. Diante de tal luz que resplandece sobre nós, nada, absolutamente nada, fica oculto. Tudo é trazido à tona. É por isso que nós precisamos aproveitar o tempo da misericórdia, o tempo da graça, e nos rendermos a este Deus, confessando os nossos pecados, sendo transformados e redimidos por Ele, somente por Ele, porque só Ele tem esse poder de transformar a nossa vida por completo. Amém? Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus, porque se pecados são trazidos à tona e são removidos, perdoados, e uma vida é redimida e transformada, isso é sinal de que a graça de Deus é abundante, a misericórdia do Senhor
é uma fonte inesgotável sobre a nossa vida, há esperança para o perdido pecador. Tem um hino do cantor cristão que eu gosto muito, que é pequenininho, né? O hino do cantor cristão, hino 46. Você sabe cantar esse hino? Pode cantar comigo? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. E agora? Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Foi a graça de Deus que nos salvou, meus irmãos. Quando andávamos perdidos, pecadores, o Senhor, por sua graça, nos alcançou, nos lavou, nos purificou. E hoje vivemos uma nova vida, como novas criaturas. Por isso não há motivos para guardar em nosso coração resquícios desta velha vida da Babilônia. É preciso deixar tudo isso para trás e viver uma nova vida com o Senhor para a glória dele. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por isso. Irmã Wanda pode fazer essa oração por nós?